Olá, queridos alunos do Enem. Vamos a mais uma resolução sobre escala. Essa questão é uma questão considerada difícil e também precisa saber do conceito de inequação. Vamos ao enunciado da questão. Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio, equipado com um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre meio centímetro e 1 centímetro, enquanto a esteira deve apresentar um comprimento superior a 4 centímetros. Todo o desenho deverá ser feito em uma escala 1 para x. Os valores possíveis para x são apenas. Então, essa questão dá para explicar bastante sobre escala. Vocês vão entender bem, vamos usar bem as fórmulas e eu resolverei de duas maneiras. A primeira maneira por regra de 3, um pouco mais, vai ser mais comprida a resolução, tá? Mas é dentro do que a gente já estava fazendo por regra de 3. E vai ter uma segunda questão, uma segunda resolução baseada no conceito de proporção. Mas vamos à primeira, aqui então a representação do enunciado. Então aqui temos uma situação real, que é um guindaste de altura de 15 metros, uma esteira de 90 metros, e tem que fazer uma empresa de comunicação vai fazer um material publicitário que é um desenho com uma escala de 1 para x, do guindaste da esteira, lógico, menor. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber bem de escala é que tem que haver proporção, né? Tem que haver proporção entre as medidas reais e no desenho, tá? Então, o x é o fator de proporção. Então, sempre a escala 1 para x, 1 é no desenho e x é no real. Desenho e real. Não vai esquecer isso. Sempre o 1 refere-se ao desenho e o que vem depois dos 2 pontos é o real. Então, aí ele fala que o guindaste, que tem uma altura de 15 metros, tem que estar no desenho a altura entre meio centímetro e 1 centímetro. Bom, então aí, como a gente está acostumado a usar a regra de 3 para escala, a ideia seria fazer uma regra de 3, né? Então, a escala é 1 para x, então, no desenho 1, no real x. Vamos fazer, aplicar a regra de 3 aqui para o meio e depois para o 1, para a gente ver esse x vai ficar entre quais valores, pensando por enquanto no guindaste. Primeira coisa, 1 para x e aqui então meio para, era 15 metros. Mas toma cuidado, meio centímetro, aqui está em centímetro, eu não posso pôr 15 metros. Então, nós vamos fazer a transformação de metro para centímetro. Metro para centímetro é fácil, 1 metro são 100 centímetros. Então, 15 metros deu 1.500 centímetros. Então, aí você ia prosseguir, o x vai dar quanto aqui? Uma regra de 3 direta, x é igual, multiplica em x, né? Vai dar x vezes 0,5 igual a 1.500 vezes 1. E aí, para deixar o x sozinho, nós vamos fazer a divisão por meio. De 1.500 por meio, já adiantando aqui. 1.500 por meio, né? Quando a gente for igualar as casas, cortar a vírgula, vai dar exatamente 3.000. Tá, então, guarda esse valor aí. Vamos fazer agora, a altura tem que ser menor que 1 centímetro no desenho do guindaste. Tá, vou fazer uma outra regra de 3 com esse 1 centímetro. Então, regra de 3. No desenho, para a escala é 1 para x. Então, você coloca 1 para x. E aqui, no desenho, é 1 centímetro. E, na realidade, a altura é 15 metros, que são 1.500 centímetros. Então, o x aqui, regra de 3, direta, multiplicou em x, x igual a 1.500
tá? Centímetros. Bom, agora você observa, então, aqui, para uma altura entre meio e 1, então, o x deu entre 3.000 e 1.500. Opa! Aqui inverteu, né? Então, inverte, porque assim, se eu quero uma altura maior que meio, a escala tem que ser menor que um certo valor. Aí é para pensar, né? Vamos raciocinar mais sobre essa inversão de desigualdade aqui quando a gente for fazer da esteira, tá? Bom, então, por enquanto, o que vai resultar aqui? X tem que estar entre 1.500 e 3.000, tá? Veja que inverteu. Esse 3.000 referenciava ao meio e o 1.500 se referenciava a 1. Mas aqui inverteu do que tinha dado na ordem. Porque é isso. Se eu quero uma altura maior que um certo valor, eu vou falar que a escala tem que ser menor que um certo valor. Bom, vamos aqui então agora, por enquanto nós temos essa restrição aqui para o x. Tem até essa alternativa, deixa eu ver se tem. Tem, mas, poxa, tenho que agora analisar sobre o tamanho, a esteira, tamanho da esteira no desenho, porque ele fala que tem que ser superior a 4 centímetros. Vamos montar também uma regra de 3. No desenho é a mesma escala 1 para x, que nós queremos achar o x. No desenho 4 centímetros, vamos por 4 por enquanto, depois a gente analisa esse maior. 4 centímetros, o tamanho da esteira era 90 metros, transformado em centímetro vezes 100, então 9.000 centímetros. Então, aqui x vai ser igual a 9 vezes 1, 9.000, dividido por 4, certo? Então, fazendo essa divisão, dá 2.250. Isso se fosse 4, né? Mas tem que ser maior que 4. Então, lembra que eu falei? Se o comprimento no desenho se igual, a escala tem que ser o quê? Menor que aquele valor que você achou. Mas tem dúvida. Mas por que eu não ponho maior aqui também? Então você está em dúvida. A gente pode fazer. Quando a gente está em dúvida sobre o sinal da desigualdade, a gente pode fazer testes. Vamos supor, tem que ser maior que 4, né? Então, eu vou colocar o valor 3 aqui para ver o que acontece, que não poderia ser, né? Porque tem que ser maior. 1x, 3, 9.000. Tá? Vamos simular aqui, tá? Então, esse 3 não pode ser, mas a gente vai simular para ver se está certa essa desigualdade que eu escolhi. Então, vai ficar x é igual, multiplicando em x aqui, e fazendo a divisão, 9.000 por 3. Quanto que dá? 3.000. Tá vendo? Se eu coloco maior que 2.250, o 3.000 daria certo. Então, e aqui daria 3 centímetros. Mas eu não quero. Então, justamente a gente acertou na desigualdade. É menor que 2.250. Esse 3.000 não está nesse range, tá? Bom, agora concluindo o exercício. X tem que estar entre 1.500 e 3.000, mas tem que ser menor que 2.250. Você tem que fazer como uma intersecção de restrições, tá? A gente poderia fazer, vou fazer aqui, ó. A gente poderia fazer assim, ó. A gente fala que é o varalzinho, né? Quais são os valores envolvidos? 1.500, 2.250 e 3.000. Qual é o menor deles? 1.500. Depois vem o 2.250. Depois vem o 3.000. Tá. A primeira inequação fala que o x tem que ser entre 1.500 e 3.000. Então, eu venho aqui. Essa é a primeira inequação. A gente faz aqui o varalzinho, né? Um varalzinho. A solução vai estar aqui, a intersecção na terceira linha. O segundo fala que tem que ser o quê? Menor que 2.250. Bolinha aberta, né?
Bolinha aberta quer dizer que a gente não está incluindo o extremo. Muito bem. Agora a gente vê a intersecção. O que vai ser a intersecção? A intersecção vai ser o que tem os dois, certo? Então, você vai analisar, vou pegar aqui a caneta preta, você vai analisar aqui assim, o que tem os dois, verticalmente. Ah, daqui para cá só tem nesse, então aqui não. Então, o que tem os dois é desse pedaço até esse. Tá? Então, a resposta é de 1.500 até 2.250, ou seja, x tem que estar entre 1.500 e 2.250. Alternativa C. Muito bem. Agora vamos ver uma segunda solução desse exercício, tá? Então, eu tinha falado. Vamos ver direitinho o que é conceito de escala. Essa segunda solução nós vamos usar para resolver inequação também, um pouquinho mais, com um pouquinho mais de ênfase a inequações, que a gente também usou na outra, né? Bom, escala é 1 para x, o que significa isso? Significa que cada medida real é x vezes a medida no desenho, certo? Ou então, falando ao contrário, cada medida no desenho é a medida real dividido por esse x. Ou seja, esse x é um fator de proporção para todas as medidas, o comprimento, a altura do desenho, para que fique um desenho, uma redução, né, uma miniatura ou redução proporcional às medidas reais. Isso aqui é escala. Bom, então, pelo enunciado, obtemos as inequações. Porque ele fala que aqui, a primeira é sobre o quê? Sobre o guindaste, né? A medida no desenho seria a real dividido por x, que é a escala que foi falada no exercício. Tem que estar entre meio e 1. Então, a medida no desenho, ele fala, tem que estar entre meio e 1. Mas o que é a medida no desenho? É o real dividido pelo tal x. Viu como ficou legal? Bom, então aqui nós temos uma inequação dupla. Nós vamos fazer essa parte, tá? E depois nós vamos fazer essa parte. Muito bem. Então, aqui, vamos fazer essa parte. Então, aqui, meio menor que 1.500 sobre x, tá? Então, aqui, nós podemos multiplicar em x, meio x menor que 1.500. Logo, x menor que 1.500, deixando o x sozinho, dividido por meio. Então, obtivemos x menor que 300. Vamos fazer agora a parte do vermelho. Então, vai ficar 1.500, a outra inequação, sobre x menor que 1. Então, aqui fica 1.500 menor que x, ou seja, x maior que 1.500. Então, x, aqui é 3.000, né? Desculpe, 3.000. X, então, tem que ser maior que 1.500 e menor que 3.000, que é o que a gente tinha chegado na anterior. E aqui, 900, aqui, vamos fazer já agora fizemos para o guindaste, agora faremos para a esteira. O enunciado fala, o tamanho no desenho tem que ser maior que 4. Ah, tamanho no desenho é a medida real dividido pelo aquele x, que falou que a escala é 1 para x. Então, 9.000 dividido por x maior que 4. Então, fica 9.000 maior que 4x. Ou seja, 9.000 dividido por 4 maior. Vamos isolar o x.
e aqui dá 2,250 maior que x. Lendo daqui para cá, x menor que 2,250. Fazendo a intersecção das duas inequações, né? Esse daqui tem uma restrição maior aqui, né? Então, vai ficar... Então, a intersecção das duas inequações vai me fornecer, como eu fiz no exemplo anterior, na solução anterior, x entre 1.500 e 2,250, alternativa C. Então, essa solução é bem mais rápida, não precisou fazer várias regras de 3. E isso daqui de vocês entenderem que o x é o fator de proporção na escala é bem importante para levar para outras questões, tá? Então, cada medida real, pense, é x vezes a medida no desenho, que o real é maior, e cada medida no desenho é a medida do real dividido pelo x. Porque a medida no desenho é menor, então você divide. Então, é bom também lembrar disso para tentar resolver mais rapidamente esse tipo de questão. Pessoal, ficou um pouco longa essa questão, mas eu acho que abrangeu bem o que é escala, sobre proporcionalidade, e dá para resolver por regra de 3. E também falamos um pouco, recordamos sobre... Fizemos uma revisão sobre inequação, que quando eu tenho duas inequações, eu vou fazer o varalzinho aqui, ó, e vou ver qual que dá a intersecção dos dois. Ou seja, quando eu passo as linhas verticais aqui, qual que passa pelos dois? O vermelho e o azul, só esse pedaço. Então, a solução da intersecção é só esse pedaço. Ok? Pessoal, um abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau!